Olá, minha galerinha top, bom dia, espero que estejam bem. Quero que vocês peguem novamente o livro de vocês, abram na página 68. A gente continuará com aquele assuntozinho, né, das retas, né, de traços, de linhas. É um complemento daquele assunto anterior, vocês lembram que responderam atividades a respeito disso? Pois muito bem, hoje nós continuaremos com um assunto parecido, falaremos sobre essas linhas, né, essas retas e sobre polígonos. Ainda lembram o que é um polígono? Um polígono é uma forma geométrica que é fechada e que as linhas que formam essa forma geométrica não se cruzam. Por exemplo, um quadrado. Deixa eu ativar aqui esse grafite. Um quadrado. Eu não vou conseguir fazer um quadrado perfeito, porque eu sou um péssimo desenhista, mas é só para vocês entenderem, tá? Um quadrado é um exemplo de polígono. Por quê? Porque ele é formado aqui por essas retas, certo? Elas são fechadas, né? Formam um quadrado, todas as linhas encostam uma na outra, então é um risco fechado, não é isso? Então, isso caracteriza um polígono, certo? Poderia ser uma outra forma geométrica também, certo? Também é um polígono, certo? Isso aqui também é um polígono. A ideia é que todas essas arestas sejam retinhas, né? Eu não consegui fazer reto porque eu desenho mal, mas é só para vocês entenderem mesmo. Vejam, é uma forma aqui geométrica que é formada por linhas, né? Por arestas. Todas elas estão ligadas, certo? É um risco fechado, certo? Não é redondo, tá, pessoal? Isso aqui não é redondo. São formados por arestas que são retas, certo? Fique bem claro. Elas estão ligadas umas nas outras, mas elas não se cruzam, certo? Uma forma que se cruza, ela não pode ser considerada um polígono. Por exemplo, vejam só essa figura que nós temos aqui. Essa daqui que eu acabei de fazer para vocês. É como se fossem dois triângulos, né? Mas reparem que as linhas se cruzam aqui. Então isso aqui não é um polígono, certo? O que caracteriza um polígono é quando é uma forma geométrica feita por retas que se ligam, certo? Não é aberta essa figura, são sempre fechadas, certo? E as linhas não se cruzam. Isso são polígonos. Coisas que não são polígonos é quando as linhas se cruzam, certo? Pode ser retinho, pode ser formado por retas, por linhas retas, mas se cruzar não é polígono, beleza? Então vamos lá. Eu estava só usando o livro do quarto ano como apoio, mas isso aqui é do quinto ano mesmo, tá, pessoal? Não vamos se confundir não, tá? Então, observem bem aqui as imagens, a gente falou sobre retas, né? Observe as figuras que Theo fez com linhas simples. Vamos ler aqui, né? Aqui em cima vocês podem acompanhar com o livro de vocês. Essas figuras são exemplos de linhas simples, pois não apresentam cruzamentos. Muito bem. Quando uma figura qualquer é formada por linhas simples, certo? Que não apresentam cruzamentos, são chamadas de linhas simples, né? Elas podem ser fechadinhas e tal, podem ser abertas, mas são formadas por linhas simples, tá? Porque as linhas não se cruzam. Daí o que é uma linha fechada, né? Uma linha fechada é exatamente como eu falei aqui no exemplo para vocês. O quadrado é uma linha fechada. Se fosse um triângulo, também seria uma linha fechada, né? Qualquer forma que você faça, que seja com retas, com segmento de retas, que se feche, que não fique um pedaço aberto, como aqui, ó, nesse exemplo, ó, era para ser um triângulo, mas tá aberto, então pode-se dizer que é uma linha aberta, não é uma linha fechada, certo?
Então essa é a diferença entre linha aberta e linha fechada. E aqui nós temos, né, figuras formadas por segmentos de reta e outras figuras que não são formadas por segmentos de reta. São linhas, mas não são retas, certo? E aí a pergunta diz o seguinte: quais das figuras acima são exemplos de linhas fechadas? O que são linhas fechadas? Eu acabei de explicar. Qual dessas figuras é formada apenas por segmentos de reta? Aqui vocês podem ver que tem algumas figuras que são com segmentos de retas e outras não. Vocês vão me dizer a figura 1, figura 2, figura 3 ou figura 4, né? Vocês vão escolher as figuras que têm segmentos de reta e as que não têm, certo? Vamos ler aqui a sequência. Uma linha fechada simples limita uma região do plano chamada região interna. Uma linha fechada simples limita uma região do plano chamada região interna à linha. Ou seja, o que isso quer dizer? Né? Por exemplo, nessa imagem aqui, vamos aqui olhar a letra A, né? A opção A. Temos aqui uma linha fechada simples, certo? Por que que é uma linha fechada? Porque ela pode começar aqui em um lugar e ela se fecha, não tem parte aberta, né? Um círculo aqui, enfim. Ela demarca, né, essa região aqui, certo? É como se ela estivesse cercando aí alguma coisa, né? Então ela está fechada, ela uma linha simples fechada, certo? Não tem aberturas. Observe estas figuras fechadas simples e a região interna de cada uma delas. A região interna de cada uma delas é circular, é retangular, é quadrangular, enfim. A região interna da figura A, por exemplo, foi colorida de amarelo, certo? Quais das figuras abaixo têm contornos formados apenas por segmentos de retas? A gente falou sobre segmentos de reta agora há pouco, não foi? Então vocês vão escolher as figuras que são formadas por segmentos de reta, certo? Tem figuras aí que não são formadas por segmentos de retas. São figuras fechadas, né, de linhas simples, mas não são segmentos de retas. Nós podemos ter linhas fechadas, tanto formadas por segmentos de reta, como linhas que não são segmentos de reta. Por exemplo, isso aqui é uma tentativa de fazer um círculo, né? Mas não deu certo porque eu sou ruim em desenhar. Mas vamos lá, vou tentar fazer mais bonitinho. Pronto. Aqui é uma linha fechada. Uma linha fechada que não é uma figura feita com segmentos de reta. Vamos fazer aqui agora, vamos fazer aqui um triângulo só como exemplo. Existem outros, tá, pessoal? Aqui é uma linha fechada, certo? Formada por segmentos de reta. Formada por linhas retas e é uma figura fechada porque não tem nenhuma partezinha dela aberta. Entenderam? Então, nessa questão aí na letra C, vocês escolherão as figuras que são formadas apenas por segmentos de reta. Beleza? Por hoje é mais ou menos isso, para vocês internalizarem um pouco mais esse conteúdo. E qualquer coisa é só me mandar mensagem, tá bom? Mas prestem atenção que não tem como errar nessa atividadezinha simples, beleza? Então, bom estudo!